E aí, suas impressões? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Antes de mais nada, parabéns para a Carla e para o Josias pela entrevista, né? Pela entrevista longa. Parabéns pela entrevista, parabéns pela resistência, porque fazer uma entrevista longa, uma entrevista que ela tenta tirar do entrevistado informações importantes, e muitas vezes informações que o entrevistado não quer dar, é sempre desgastante, né? Então, parabéns também pela resistência, pela maratona, né? Ó, Diego, eu até tinha comentado na minha coluna mais cedo, né, de que, na minha avaliação, em muitos momentos da entrevista, o Bolsonaro se vendeu como um presidente café com leite. Assim, um presidente na qual, em que as coisas que aconteciam no seio do poder, olha, não importava. Sabe que nem aquele, você está jogando futebol na sua rua, né, com os amigos, e aí tem o mais novo, que é irmão do Zezinho do 142, e que aí ele pega com a mão na bola, sai correndo, faz gol com a mão, sabe, esconde a bola, tudo isso o pessoal sabe, ele é café com leite, né, não vale, as regras não valem para ele. Bolsonaro se portou, de certa forma, igual o irmão do Zezinho do 142 em muitos pontos da entrevista. Quando ele fala que depois que o Tribunal Superior Eleitoral aplicou uma multa ao PL, porque Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, entrou com um pedido estapafúrdio. Não sei se vocês lembram que em novembro de 2022, o Valdemar da Costa Neto pediu para anular urnas eletrônicas do segundo turno que por um acaso davam uma vitória para o Lula, porque diziam que eram urnas com problema de registro lá de 2020, etc e tal, e que era para anular aquilo, pura e simplesmente. Aí o Alexandre de Moraes falou, olha, então tá, se é para anular no primeiro turno, no segundo turno, vamos anular também no primeiro turno, porque a urna tem um problema lá atrás. Se anulasse no primeiro turno, o PL não seria a maior bancada da Câmara, como acabou acontecendo. Aí o Valdemar, não, pera lá, não é bem assim. Enfim, depois disso e da multa de 22 milhões e 900 que tomou, aí o Bolsonaro falou, por causa dessa multa a gente resolveu sentar, justificou a conversa vadia que ele teve com comandantes das Forças Armadas, com assessores civis, em que se discutiu o estado de sítio. Olha que absurdo! E ele fala isso, ele assume isso, ele assumiu que conversou sobre o estado de sítio depois dessa negativa, né, do PL. E fica por isso mesmo, ele acha uma coisa normal, tão qual normal, né? Quando ele fala, não, Mário Fernandes, quando a Carla e o Josias perguntam do plano, ô Diego, do plano de matar Lula, de matar Alckmin, de matar Alexandre de Moraes, né? E ele fala, não, Mário Fernandes, talvez isso aí não... Tenta passar um pano, falar que não é bem assim, né? Tira o peso disso, o general Mário Fernandes, que teria organizado o plano Punhal Verde e Amarelo para matar os três, destabilizar a República, que está preso. Ele tenta dar aquela passada de pano, e aí o Mário Fernandes, depois de ter trabalhado em cima do plano, foi lá conversar no Palácio do Alvorada. Ele fala, não, foi só conversar, amenidades, foi uma coisa tranquilo, né? Matou a República e foi ao Palácio. Né? Não é uma novela, é uma pornochanchada que coloca isso e é como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Então, ou seja, a forma como o Bolsonaro lida com essa frivolidade, dessa conversa. Conversei com o chefe das Forças Armadas para discutir possibilidades de um golpe de Estado. Ele fala isso tal qual qualquer um de nós falaria. Vamos no boteco pedir um litrão, uma porção de franga passarinho e um potinho de tremoço? Gosto muito de tremoço, diga-se de passagem. Então, o que acontece? Fica uma situação extremamente estapafúrdia. Só que, só para terminar, o Jair Bolsonaro, ele não é o gestor de um boteco, ele era presidente da República. Né? Quando ele chama comandante das Forças Armadas, ele não está chamando o pessoal para um boteco no Alvorada. O Alvorada não é boteco. O Alvorada faz parte do sistema de gestão do país. Né? E isso, na verdade, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que ele fez as coisas mais bizarras, mas tudo bem, olha, não foi a sério, foi brincadeira? Não foi brincadeira. Foi a sério, foi um absurdo. Ele tenta se colocar como uma presidência café com leite, nesse sentido, uma presidência que não vale, né? Mas não, vale muito. Né? Essa mesma presidência, na entrevista para a Carla e para o Josias, questionado sobre a questão da Covid, o que ele fala? Ele fala, não, olha, eu continuo não acreditando em vacina.
Vacina cria problema para criança, para adolescente. Eu não me vacinei, fala com orgulho. Depois de mais de 700 mil mortos, o presidente continua dando mau exemplo, porque vocês não têm dúvida nenhuma que tem gente que vai ver os recortes disso que ele vai distribuir e vai falar, tá vendo, eu não vou vacinar meus filhos. Sabe, ele continua, na verdade, pregando essa realidade paralela e agindo como se fosse inimputável. Pois é, o ex-presidente Bolsonaro cobrou. Oi, pessoal. Vem para cá, por favor. Oi, eu estou ainda no ar, né? Eu posso continuar falando. Valeu, obrigado. É aqui. O ex-presidente Bolsonaro cobrou de governadores e direita um posicionamento contra a sua inelegibilidade, pedindo que questionem publicamente os motivos das decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que esses governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Dá para elencar os motivos, Sakamoto. Nossa senhora, tipo, eu não sei nem por onde começar, na verdade. Não, mas sei, brincadeira. Ele até falou, ele falou, por que o Bolsonaro está inelegível? Aí ele criticou na entrevista, né, falando, não, teve 2 motivos que me levaram à inelegibilidade pelas condenações do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira foi, ele falou, aquela reunião dos embaixadores, né? O Fachin tinha feito uma reunião também, então eu falei, eu vou fazer. Gente, mas peraí, o ponto é o seguinte, né, vamos colocar da seguinte forma. Você tem a função, né, do pessoal da justiça é exatamente cuidar da justiça da eleitoral. Ponto. O objetivo da justiça é cuidar da justiça eleitoral. Faz parte do rol de atividades. Ao presidente Bolsonaro não cabe cuidar da justiça eleitoral, porque ele, inclusive, é parte interessada. Dito isso, ele era não parte interessada, como ele estava concorrendo. E ele concorrendo... ele era candidato, né? Pré-candidato, candidato. O que ele fez? Ele chegou e chamou embaixadores dentro do Palácio do Alvorada, utilizando estrutura pública, chamando a TV Brasil. Eu chequei naquela época, fiz até matéria de quanto de grana que equivaleu, tipo, a TV Brasil ter transmitido, né, uma atividade que não foi uma atividade presidencial, era uma atividade do candidato Jair Bolsonaro. Ele quer vender como se fosse uma atividade da presidência da República, mas não é. Isso é função do Poder Judiciário, não do Executivo. Era uma atividade do candidato Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada para bater na urna eletrônica, para bater no sistema eletrônico de votação, para falar mal das urnas eletrônicas brasileiras e do sistema brasileiro lá fora. Só que o mais importante é que ele usou isso, foi abuso de poder político, né? E ele foi julgado, condenado. Daí ele também falou assim, eu fui julgado por conta que dizem que eu usei a celebração do bicentenário da independência para fazer um comício, mas não foi nada disso, o pessoal já estava lá. Mas pelo amor de Deus, além do uso de estrutura pública para manter o pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte, já estava lá, eu só usei aquilo, só dei um gás. Então chamasse o Lula também, olha, vamos fazer o seguinte, houve o ato, chama o Lula depois, chama não sei o que lá, para todo mundo poder usar aquilo como palanque. Ele fez isso, não fez, ele usou. O brasileiro que pagou por isso. Então, o que acontece? Ele está inelegível também por conta disso. Aí ele e o Braga Neto, que os dois foram condenados por conta dessa micareta eleitoral no 7 de setembro. Para terminar, né, Diego, além da discussão da anistia, da busca do projeto da anistia, que ele até comentou na entrevista, também ele não vai se dar por satisfeito só de redução de pena dos, entre aspas, pobres coitados do 8 de janeiro, como ele chama o pessoal. Ele quer anistia porque vai beneficiar ele mesmo. Mas mesmo se a anistia for conseguida, ele tem que obter uma mudança na lei da ficha limpa que garante que pessoas condenadas, né, por colegiado, elas vão ficar inelegíveis por 8 anos, que é o caso dele. Até 2030 ele está inelegível. Então, para que ele se torne... o que ele está pedindo para os governadores? Questionar essas 2 ações pelas quais ele foi condenado, ou seja, bater de frente com a justiça eleitoral. E depois, provavelmente, ele também quer que os governadores defendam uma mudança na lei da ficha limpa, que é a lei de combate à corrupção no Brasil. Para quê? Para possibilitar
ele ficar elegível novamente em 2030, ou seja, atropelar a lei anticorrupção para possibilitar ele se tornar elegível novamente. É brincadeira. Essa avaliação, né, do ex-presidente Bolsonaro sobre os governadores. Bom, Diego, é curioso também, né? Ele citou ali um pouco do Caiado, não quis desenvolver um pouco mais, mas curiosamente hoje o Caiado também deu declarações de que se fosse eleito, se viesse eleito, daria anistia ao Bolsonaro. Ele está trabalhando por isso nos bastidores, ele está buscando, e, por exemplo, o Saca citou aí, a gente perguntou também sobre se ele não aceitaria, se não acha justo, já que ele diz que muitas das pessoas que participaram eram pobres coitados, o pipoqueiro, o sorveteiro, se ele não aceitaria uma anistia parcial, né, deixar os mentores, digamos assim, do golpe de fora, e ele diz que não. Então, ele se contradiz também nessa questão de se a anistia é para essas pessoas que ele tem usado, de certa forma, como, né, para tentar sensibilizar e dizer que há injustiças e exageros, e ele quer se colocar nessas situações também, como no caso do Ramagem. Enfim, ele está buscando as alternativas que ele acredita encontrar. Por exemplo, a gente questionou sobre a anistia, qual havia sido o compromisso que Alcolumbre e Hugo Mota fizeram com ele na época da campanha, se eles haviam se comprometido em relação à pauta de anistia. E aí ele falou, eles me disseram que se tivesse voto, eles pautariam. Mas ele reconhece ali um pouquinho da dificuldade em relação principalmente ao Alcolumbre. Mas ele continua tentando ver essas alternativas e esse instrumento de pressão. Por exemplo, o Tarcísio, ele fez ali um super elogio para o Tarcísio, tentou também se esquivar sobre a possibilidade de ser o Tarcísio o candidato, e aí ele diz, eu chamei eles para as manifestações, eles estão indo lá, e tem tentado angariar aí, na base, talvez, daí, de novo, como eu falei, da troca, né? Ele sabe que ele está inelegível, porque é engraçado, porque isso é meio paradoxal. Ele fala, não, eu vou até o fim. Eu perguntei, o senhor vai registrar a candidatura, como fez o ex-presidente Lula, se o senhor estiver na cadeia, né? E aí ele disse, não, eu sou diferente do Lula, não me compara, não vou fazer a mesma coisa. Aí depois ele diz, não, mas eu vou até o fim. Aí depois ele diz, olha, a gente fala, dentro da direita, o próprio Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, dizem que o senhor precisa decidir isso esse ano. Tarcísio tem que se descompatibilizar. Aí ele vai se esquivando e busca o quê? O apoio para ele. Então, politicamente, tem uma questão que interessa para o Bolsonaro. É a anistia para ele e, mais do que, na minha avaliação, tentar reverter a inelegibilidade. O Bolsonaro, ele quer tentar não ser preso ou, pelo menos, deixar a cadeia se for preso, né? Enfim, apesar disso, ele diz que em outro momento, diz que ele acha que o processo já está feito, que a sentença de morte já está condenada. Outra pergunta que ele também não respondeu, ele deu declarações recentes essa semana, o Josias o questionou, que ele diz que, mais do que me prenderem, querem me assassinar. E o Josias perguntou, quem gostaria de assassinar o senhor? E aí ele volta no Adélio Bispo, cria aí uma teoria e diz, não, mas eu não vou te dizer quem. Então, assim, o presidente tem esse discurso pronto, né, de que ele é injustiçado e aí quando ele pede a ajuda dos governadores, politicamente também é um jeito dele tentar amarrar algum tipo de compromisso desses governadores em relação a uma anistia ou a um indulto, caso ele seja preso e algum desses governadores venha a ser presidente, né? Enfim, Bolsonaro está fazendo os seus passos políticos, eu não diria de forma coerente, mas ele está preocupado com isso, sabe o cenário e tenta puxar os governadores para si, porque a gente sabe também o capital político do ex-presidente ainda é grande e esses governadores que estão almejando eventualmente ser candidatos a presidente vão precisar do apoio dele. Então é um jogo aí de interesses para todos os lados, Diego. Verdade. Desculpa até fazer um negócio. Você tava limpando a calça, né? O Diego pegou na hora, tipo, a câmera voltou pra câmera aberta. Na hora que eu vi que eu tinha matado um bichinho na calça, ficou sujo. Eu tava limpando, né? Passando aqui. E aí a câmera voltou. Quero pedir desculpa pro pessoal em casa, na internet, Quem assim, nunca? que viu essa cena. Não tinha reparado. Quem nunca, né? Mas é que a Carla foi educada. Falou, não vi, não reparei. Mas o pessoal que tá em casa, peço desculpa, assim, foi lamentável. Mas só pra puxar um gancho que a Carla deixou... Olha lá que o Jamil tá na linha esperando. Vai lá. Tá estourado, mas é muito rápido.
Porque é o seguinte, teve um momento que a Carla e o Josias perguntaram para o Bolsonaro exatamente dessa questão de tentar, tá, mas se não for o senhor, né, quem vai ser, né, Michele, Tarcísio, Eduardo, e ele elogia a Michele, elogia o Tarcísio, sabe, fala do filho também, né, fala que não está na frente do Lula, mas está lá, tudo, mas aí tem um momento que ele fala de uma forma muito sincera, né, que ele fala o seguinte, ele chega e fala, olha, que ele não ia apontar um sucessor agora, não apenas porque a pessoa ia apanhar muito, né, se ele apontasse agora, mas também porque ele ia deixar de ser procurado. Ele mesmo assumiu que se ele apontasse um sucessor agora, isso ia reduzir o poder político dele. Né? Ele falou numa frase, não, porque eu deixo de ser procurado. Eu falei, gente, e isso é uma coisa que é bem clara. O que está em jogo também é a sucessão da direita. Porque se Bolsonaro abençoa Tarcísio, abençoa quem quer que seja, e essa pessoa ganha a eleição, né, ela não vai ser vassala de Bolsonaro, ela vai ter luz própria, foi eleito presidente. Né? Então, o Bolsonaro também tem medo disso. Isso aí pode dizer respeito ao poder da direita sair da mão dele e passar para outra pessoa.